Gideão. Não sei se vocês têm percebido, mas nós temos, nas últimas ministrações, eu tenho falado um pouco sobre alguns homens que seriam aqueles improváveis de que Deus faria grandes coisas. Falamos na quarta-feira, né? Sobre Jacó. Ah, irmão, se você não veio quarta-feira, eu só sinto muito. Foi uma bênção, sabe? Depois no final nós oramos pelas pessoas. Olha, não perca a oportunidade. Cada culto é um culto. E foi simplesmente fantástico o que Deus fez, sabe? O que Deus falou. E a única coisa que eu posso fazer para te ajudar um pouquinho é, se você desejar, eu te envio a palavra, mas só dessa vez, amém? Não faço mais isso, vai ficar com água na boca. E foi muito bom, e eu tenho certeza que o Senhor estará nos usando aí no decorrer desses dias, para falar um pouco, através desse homem chamado Gideão, que nos traz muitos ensinamentos. Mais um improvável, mas uma pessoa que, naturalmente falando, você não esperaria muito daquele homem. Quem era Gideão? Quem era Gideão? De uma tribo em Israel que não era de muito renome, a tribo de Manassés. Um homem que era membro de uma família de Joás, a família mais pobre que eles tinham na tribo de Manassés. E aquele que era o mais novo, eu chamaria ele de o caçula, né? E foi exatamente a esse homem que o Senhor escolheu, e o Senhor determinou um propósito para a vida dele. E Gideão não tinha noção do que estava por acontecer e do que Deus faria através das mãos dele. Juízes capítulo 6, verso de número 11, a minha versão Almeida, revista e atualizada. Vamos ler. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha
e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Até aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor por esta palavra que está sendo lida, e peço agora que tu possas me usar nesta manhã, para que o teu povo seja edificado com esta palavra, e que esta palavra venha produzir, Senhor, muitos frutos na vida de cada um deles. Oro também nesta manhã, para que todo espírito roubador da semente da palavra seja agora repreendido, em o nome de Jesus, e saia deste lugar. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. E todos digam amém e amém. A história de Gideão, ela nos mostra algo muito interessante. Primeiramente, ela nos mostra que Deus não faz as suas escolhas segundo as nossas habilidades humanas, mas Deus, Ele busca homens e mulheres nessa terra segundo o seu propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem planos para a sua vida. Não, mas diga como profeta. Eu acho que você não falou como profeta. Olha nos olhos dele com aquele olhar assim, aquele olhar forte, e diga: Deus tem planos para a sua vida. Amém? Gideão não tinha um perfil de guerreiro. A Bíblia não menciona que ele era esse homem. A Bíblia menciona que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é lugar para se malhar o trigo. O lagar é o lugar onde eles pisavam as uvas. Amém? Mas Gideão estava fazendo aquilo de uma forma camuflada, porque ele sabia que a qualquer momento eles poderiam estar sendo atacados, saqueados, roubados, e os midianitas, juntamente com os amalequitas e os povos do Oriente, eles vinham e simplesmente atacavam, levavam o que queriam, e o restante eles destruíam. Então Gideão sabia que ele estava numa situação de perigo, e é claro, para ele estar fazendo isso, ele estava com medo. Ele, não somente ele, mas todo o povo, ao ponto do povo de Israel já estar fazendo as suas construções em cavernas, nos penhascos, para dificultar o acesso daquele povo que os atacava. Mas hoje eu quero aproveitar essa palavra e falar sobre três coisas. Eu quero falar sobre fé, diga fé, coragem e disposição para obedecer. Essa história de Gideão, ela vai nos mostrar que Deus, Ele não precisa de que haja um número de pessoas tão grande. Ele vai nos mostrar que não há necessidade de que haja força. A Bíblia não fala que havia força militar em Israel para confrontar aquele povo midianita. Uma outra coisa que a Bíblia nos mostra é que não há necessidade de recursos humanos. A Bíblia não fala que precisaria de ter um exército numeroso em Israel para combater aquele povo que assolava a nação de Israel. Aprendemos, através dessa ministração e desse texto,
que Deus, Ele não precisa de muito para fazer algo que pareça impossível. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não precisa de muito para fazer algo impossível na sua vida. Não, fala de novo. Deus não precisa de muito para fazer algo impossível na sua vida. E olha, irmãos, por incrível que pareça, há sempre algo impossível para ser realizado na nossa vida. Aquilo que você fala assim: ah, pastor, isso aí, tudo bem, né? Eu creio em Deus, mas isso aí, não há nada que seja impossível que Deus não possa realizar na segunda-feira para você. Deus gosta de fazer essas coisas, sabe? Ele gosta, e ele pega as situações mais inesperadas, da onde você não tem expectativas. Ele pega as pessoas mais humildes como você, como eu, e faz com que aqueles que nada são se tornem alguém poderosíssimo em suas mãos. E Gideão é um exemplo desse. Eu olho para Gideão e eu vejo um sinal de coragem. Mas pastor, a Bíblia fala que Gideão estava amedrontado e que o povo estava sendo fustigado pelos midianitas. E ainda diz mais, eles foram fustigados por um período já estavam sendo fustigados por um período de 7 anos. Não era um mero ataque eventual. Eram 7 anos que os midianitas estavam vindo frequentemente atacar o povo de Israel. Saqueavam, destruíam tudo, levavam tudo que queriam. Israel ficava muito debilitado a cada ataque desse. E aí algo começa a acontecer. O povo de Israel começa agora a suplicar. Diga, suplicar ao Senhor. Mas nós vamos ver no decorrer da história, não será agora que eu ministrarei sobre isso, mas nós vamos ver no decorrer da história que havia uma idolatria pagã caminhando em paralelo à adoração de Israel ao Senhor. Diga, Deus não aceita oferta dividida. E aí Deus vai e busca esse homem. E aí o anjo do Senhor aparece para quem? Para Gideão. Gideão estava ali, como diz a palavra lá no verso de número 11, malhando trigo no lagar. Chega o anjo do Senhor, verso 12, e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Diga, homem valente. Uma coisa me chamou muito a atenção. Gideão se achava um homem valente? Sim ou não, irmãos? Nem um pouco. Mas Gideão tinha coragem. Tinha ou não tinha? Diga assim, coragem não é ausência de medo. O medo é um agente controlador na coragem. Gideão tinha coragem. Tanto tinha coragem que ele estava malhando trigo. Escondidinho no lagar, mas estava. Amém? Ele se arriscou. Se os midianitas chegassem naquela hora, eles iam saquear tudo e ainda iam matar Gideão. Então já Gideão tinha coragem. Só que o problema maior que acontece conosco é que muitas vezes nós nos sentimos pequenos demais para aquilo que Deus está falando que vai fazer na nossa vida. Quantos estão entendendo? Tem hora que você se acha muito pequeno. Tem hora que Deus começa a falar coisas para você. Deus te chama de algo. Deus te fala, mulher valorosa, homem valente. Você será um vencedor. Você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. Aí você olha para si mesmo e fala assim: eu? Mas logo eu? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Olha o meu passado. Olha o meu presente. Muitas vezes nós nos sentimos exatamente como Gideão. Mas interessante, irmãos, e eu venho falando sobre isso. Deus, quando olha para você, Ele não está vendo o seu presente, Ele já visitou o seu futuro, Ele já está vendo o que vai acontecer na sua vida, quem você vai se tornar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, Deus já visitou o meu futuro.
Tem hora que a gente até acredita que nós não somos capazes. Você crê em Deus, você crê no poder de Deus, mas você não acredita que você é capaz de realizar aquilo que Deus já falou que vai realizar por seu intermédio. Você fala: ah não, pastor, ah não, filho, Deus está te chamando para isso, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para trabalhar aqui, trabalhar. Ah, eu não, logo, eu, pastor, não é possível, o senhor deve estar enganado. E o anjo chega para ele: homem valente. Eu creio que naquela hora Gideão deve ter dado uma olhada para trás. Será que eu estou com mais alguém aqui? Ele olhou para trás. Você é valente. Ele falou: é comigo que o senhor está falando? Claro, homem valente. Quem mais poderia ser? Tem hora que Deus nos fala coisas que nós mesmos não acreditamos. Mas você não crê em Deus? Creio, mas eu não estou acreditando que Deus está falando isso a meu respeito, pastor. Mas é assim, irmãos, Deus pega os improváveis, Deus pega pessoas que nada são, para fazê-las com que elas se tornem aquilo que é o propósito dele. Eu posso ouvir um amém? Diga assim: esse sou eu, pastor. Usa-me, ó Deus. Olha o que você está dizendo, hein? Gideão, Gideoa. Não sei se existe Gideoa, né? Mas vai pegando aí, vai recebendo aí. No meio de tudo aquilo, o anjo vai e se apresenta para ele. Mas até então, eu acho que Gideão ainda não estava acreditando que ali era o anjo do Senhor. Ele falou assim: deve ser um desses anjinhos que passa aí perdido por aí, né? Sabe aqueles anjinhos meia boca? Você já viu algum anjinho meia boca? Eu nunca vi não, mas nem sei se existe. Mas eu creio que Gideão deve ter olhado para aquele anjo do Senhor e falou assim: esse cara é doido, rapaz. Quem é esse cara aí? Ele não tinha ainda se apresentado como anjo do Senhor. Gideão só ficou sabendo que ele estava face a face com Deus quando ele apresentou a oferta e o anjo tocou e dali subiu fogo da penha. Quando subiu aquele fogo, é por isso que você tem que vir para a igreja, irmão, porque esse lugar aqui é lugar de fogo. Você fica em casa fazendo o quê, cara? Assistindo, maratonando lá na Netflix. Vem para a igreja. Aqui é lugar de fogo, aqui é lugar que você apresenta a tua oferta. O anjo vai e toca, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, vem e toca. E quando toca, o fogo sobe e a oferta vai junto. Ele não tinha noção que ele estava diante de Deus. O anjo do Senhor, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, ele está tipificando a pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha noção. Ele olhou para aquele cara: ah, homem valente. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, mas ele não se identificou. Ele não falou: eu sou o anjo do Senhor enviado para você. Não. Ele simplesmente apareceu e começou a falar com ele. E aí ele foi dando corda, foi dando pilha. O Senhor é contigo. Aí ele diz: o Senhor é comigo? Como que o Senhor é comigo se nós estamos desamparados? Irmão, escute algo. Olha como muitas vezes a nossa ignorância espiritual nos leva a falhar no entendimento. Gideão achou que estava desamparado. O Senhor nos desamparou. Mas ele esqueceu que na casa do pai dele tinha um altar de Baal, tinha um poste ídolo. Irmãos, eu estou falando um altar, eu não estou falando um santinho no canto da parede. Eu estou falando que na casa do pai de Gideão, o lugar que todo dia ele estava ali presente, tinha um altar de Baal. E ele chega e fala: o Senhor nos desamparou. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes nós não estamos dando a necessária atenção.
e foco ao nosso Deus. Estamos dividindo os nossos pensamentos com coisas materiais, mundanas, colocando dentro da sua casa um sambinha, um pagodinho. Mas é só um pagodinho, pastor. É porque eu gosto muito de um pagode. E aí estou colocando, deixa eu ligar a televisão para ver o desfile da Sapucaí. Pastor, tá lindo. Aí, não sei por que o Senhor nos desamparou. Qual foi a última vez que você orou? Foi em janeiro. Irmão. E a Bíblia, quando leu? Nem lembro. E jejum? O que é jejum? Quem é esse cara, jejum? Não é jejum, é jejum, irmão. O Senhor me desamparou, nada acontece na minha vida. Ei, você não está provocando Deus como Ele quer que você provoque. Você não está buscando a face de Deus como Ele quer que você busque. Você não está lendo a palavra como Ele quer que você leia. Você não está obedecendo ao comando do seu pastor. Os trabalhadores dessa igreja receberam um comando, amém? Eu não preciso falar, né? Claro que você fez, não fez? Eu também não preciso perguntar. Se não fez, por que eu estou desamparado? O Senhor me abandonou. É como se eu dissesse: Gideão, tu é muito cara de pau, cara. Na tua casa tem um altar de Baal e tu não está vendo. Tu não está vendo aquela imagenzinha do Jorge lá no cantinho. Tu já botou até uma espadinha lá daquela. Botou um copinho lá com carvão dentro, sabe aquele? Sabe? Aquele que você bota o copinho com carvão. Já acendeu até uma vela de 7 dias. Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Os negócios lá em casa não vão bem. A minha casa está uma confusão. Liga lá no desfile da Sapucaí, meu filho. Vai ver a globeleza. E a tua vida vai ficar uma beleza. Gideão não conseguia se ver como um homem valente. Talvez muitos de vocês não se vejam. Talvez muitos de vocês olhem para vocês e se vejam na insignificância. Mas a história iria demonstrar que Gideão era um homem de coragem. Que Gideão era um homem de obediência. Que Gideão era um homem destemido. A história vai mostrar. Mas Deus precisava ali praticar uma cura interior. Sabe, tem muitos de nós que estamos passando por um processo de cura interior de Deus. Não é um pastor ministrando a cura interior, não, é Deus. É Deus falando contigo. É Deus te dizendo coisas, e Ele vai te dizer insistentemente. Como, pastor? Num culto, o pastor falando, lá, aquele amigo no trabalho, o ímpio dentro do ônibus, andando pela rua, lendo a Bíblia, orando. Deus vai falar contigo. Aí tu vai falar: ai, que voz é essa que eu estou ouvindo? Isso deve ser coisa do diabo. Não, é Deus falando com você. Ei, mulher valente, ei, homem valoroso, eu tenho grandes coisas para fazer através de você. Ai, eu não quero não, eu quero ficar só de boa, quietinho. Ei, eu tenho obra contigo, eu preciso te usar. Eu quero te usar na minha casa, eu quero te usar nas ruas, eu quero te usar no seu trabalho. Quantos estão entendendo? Muitas vezes você está pensando que é só aqui. Deus quer te usar lá fora. Deus quer que você seja um instrumento valoroso na mão dele. Será que alguém recebe essa palavra? Gideão precisava entender que Deus não havia desamparado aquele povo, mas aquele povo havia virado as costas para Deus. E quando eles viraram as costas para Deus, aí veio o juízo sobre eles. Quando Gideão fala para Deus, ou melhor, para o anjo do Senhor, que Deus havia desamparado a Israel, deixa eu falar algo para você. O anjo deu alguma explicação para ele, sim ou não? Não, irmãos. Deus nunca vai precisar nos dar explicação. O
Porque o problema nunca será Deus. O problema sempre seremos nós. Quantos estão entendendo? Por isso que Deus não dá explicação. Ai, mas, Senhor, eu sei que aqui ninguém nunca fez essa oração, né? Por que está acontecendo isso comigo? Você nunca fez essa oração, não? Já fez? Já? Pelo menos fala a verdade, irmão. Claro que sim, né? Não precisa mentir, não. Não vamos começar a semana pecando, não. Quantas vezes a gente já fez essa oração, né? Eu já fiz essa oração. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E o mais engraçado é que Ele nunca dá explicação, né? Porque o problema nunca foi Deus. O problema somos sempre nós. Mas Deus nos leva para esses desertos que Ele precisa mostrar o nosso coração. Eu vou mostrar o seu coração, como é que é o seu coração, como é que você está. Aí Deus nos leva para os desertos. Aí a gente começa igual o Gideão: por que me desamparou? Por que isso está acontecendo comigo? E quando a gente faz isso, as experiências amargas vêm. Vem ou não vem, irmãos? Vem, né? Deus não deu explicações, porque o problema nunca será Deus. O problema nunca foi Deus. Mas o anjo do Senhor, mais uma vez, ele diz: Gideão, vai nessa sua força. Primeiro Deus falou com ele, homem valente, né? Não foi? Homem valente. Tentou levantar o moral dele, né? Tu é valente. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele: tu é valente, hein? É ou não é? Olha se não tem cara de valente. Se ele deparar de frente com Satanás, hein? Hã? Como é que você vai fazer? Tem uns irmãos aqui que tem medo de Satanás, sabia? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou te dar uma boa notícia: Satanás não vem mais com rabo e chifre, não. Ele vem agora através de um corpo sedutor de uma mulher. Ele vem através de uma oferta, de uma facilidade. Satanás não se veste mais de diabo, não. Ele está disfarçado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas a palavra continua a mesma: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fique vigilante, irmãos, principalmente nesses dias. O anjo do Senhor diz: vai nessa tua força. E ele diz para Gideão: eu serei contigo, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, como se fosse um só homem. Irmãos, a Bíblia relata que eles estavam no vale, parecia uma nuvem de gafanhoto, de tanta gente que tinha. E a Bíblia também relata que o povo de Israel, ele era em torno de 32 mil homens que poderiam lutar aquela batalha. Mas os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente, eles eram mais de 180 mil. Eles eram simplesmente 6 vezes mais. Pensa, Deus olha para você e fala: vai nessa tua força. Minha força? Vai nessa tua força, Daniel. Vai nessa tua força, Pedro. Vai nessa tua força, Júlia. Vai nessa tua força, Eduardo. Oh, mas eu não estou conseguindo ver. Você não precisa ver. Você só vai precisar crer. Acredite, diga acredite. Olha para a pessoa que está do seu lado: acredite. O Senhor é contigo. Ele não te desamparou. Fala de novo: Ele não te desamparou. Não tenha medo. Aleluia.
E aí Gideão vai e fala: não, já que o Senhor é comigo, aguarda aí que eu vou preparar uma oferta. Olha, querido, deixa eu falar algo para você. Deus não vai te pedir algo, principalmente algo que te custe. Ele não vai te pedir, mas Ele sempre vai te dar a oportunidade para você apresentar a Ele algo que te custe. Algo que te custe financeiramente. Porque, irmãos, apresentar louvores a Deus não é difícil. Jejuar é difícil? Também não é difícil. Ler a palavra é difícil? Não, também não é difícil. Mas a área que mais a gente é mexido é na área financeira, é no bolso. E aqui está a grande libertação. Porque aquele povo estava passando por escassez. Se eu estou passando por escassez, irmãos, escute algo. Nós precisamos ser curados na nossa mente. O nosso bolso não é o problema todo está na nossa mente, o problema todo está nos nossos pensamentos, porque o que o inimigo faz é trazer pensamentos de que você não vai conseguir, você não vai ter o recurso, não vai ter provisão, vai faltar, e a gente começa a fazer conta, principalmente se você é homem. Se for mulher ainda é mais tranquilo, mas se for homem, o homem começa a ir pela razão, e começa a fazer conta, e tira daqui, bota dali, e não bate a matemática. Irmãos, eu parei, e eu decidi confiar no Senhor. Eu estava ficando louco, eu estava perdendo meu sono. Ai, pastor, e agora, pai, como é que eu faço para pagar isso da igreja? E agora como é que eu pago aquilo? E o aluguelzinho, que é tão barato? Ai, Senhor, e agora? Cadê o povo que é fiel? Cadê os fiéis da casa do Senhor? E aí muitas vezes, eu e você, estamos querendo tanta coisa de Deus, pedindo tanta coisa, querendo tanta coisa, mas o que eu estou entregando a Deus? Absolutamente nada. Às vezes nem aquilo que lhe pertence. Irmãos, igreja, a sua conquista só vem com sacrifícios. E o nosso maior sacrifício não são louvores. Aí tem umas pessoas que falam assim: Senhor, eu estou dizimando a Ti o meu tempo. Eu estou dizimando a Ti a minha vida. Ei, a tua vida não é mais sua? Alô? A tua vida não é nem mais sua, ela já foi comprada. Alô? Tua vida não é mais sua não, bonitão. Ele já te comprou por um alto preço. Aquela cruz nos comprou. É por isso que o diabo hoje não tem poder sobre você, porque você agora já é propriedade exclusiva de... Diga, propriedade. Você já é uma propriedade dele. Você é dele. O diabo não te toca. Fala para o irmão que está do seu lado para ver se ele entendeu isso. O diabo não te toca, homem valente. Fala para ele assim: vai nessa tua força. Fala isso para o pastor Léo, isso é fácil. Quero ver falar para Danielzinho. Aí Deus vai, pega o Danielzinho e faz dele um grande homem de Deus. Deus pega as coisas que não são para fazer com que seja. Amém? Deus gosta disso, irmão. Deus pega você que está olhando para si mesmo e falando: pastor, não tem muita coisa aqui não. Ei, está na hora de você abrir a sua mente. Ei, por que você não está estudando? Por que você não está buscando uma profissão? Por que você não está investindo no seu futuro? Ah, não, estou esperando em Deus. Vai ficar esperando.
O ímpio, o mundo investe e o crente fica esperando. Estou esperando no Senhor, estou esperando. Para de ficar esperando e mete a mão no arado. Não. O pastor falou que algo grande vindo e vai passar por você e vai te atropelar. É grande. Você só vai ouvir o barulho. O pastor falou algo grande e a carreta me pegou. Claro, está distraído. Está aí com a cabeça no espaço. Tem uns crentes que só grande que vem para ele é carreta na Dutra. Deus estava ensinando Gideão a confiar nele. Gideão vai e apresenta a oferta. Olha, irmãos, a oferta tem que te custar algo, você tem que aprender isso. Oferta não é pastor saqueando o teu bolso, não. Oferta é compromisso seu com Deus, é sinal. Senhor, eu estou entregando essa oferta com um voto, com um propósito. Faça isso, irmãos. Faça isso. Às vezes pode ser até um valor pequeno, mas é o que você tem. E quando você tem e não faz nada? Não, eu estou guardando aqui um dinheiro, porque eu tenho que ter uma reserva por causa disso, por causa daquilo. Que sabe como é que é, né? O governo, e a picanha ficou mais cara agora, e não sei mais o que. E eu vou guardar esse dinheiro, e Deus fala, você não sabe de nada, amanhã eu peço tua alma, rapaz. Vai deixar esse dinheiro para os outros. Ei, a nossa vida é cuidada por Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é o Senhor que está cuidando de você. Ele está te dando na medida certa. Fala para ele. Se ele te der demais, você desvia. Uma vez eu questionei Deus. Falei, Senhor, por que acontece assim comigo e com o irmão? Está um estreito. Por que não é igual com todo mundo? Você nunca fez essa pergunta para Deus, não? Por que todo mundo não é igual? Deus não me respondeu. Ele falou, ai meu Deus, esse meu filho faz cada pergunta. Mas ele me mostrou. Ele me mostrou alguns irmãos que ele até deu. E aí se perdeu. Ele falou, você está entendendo, Eduardo? Vai ter deles que eu vou ter que dar no conta-gota. Vai ter outros que eu vou trazer um balde cheio. E vai ter outros que eu vou jogar dentro de um oceano. Vai. Quantos estão entendendo? A maior libertação nossa é no nosso bolso. Quando Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, ele estava se referindo a Deus e a Mamon. Mamon, ele também é um Deus que nos prende na nossa área financeira e faz a gente reter. Gera medo, covardia. Mas não, eu tenho que ter essa reserva aqui, mais aquilo outro. Não, se eu não trabalhar incessantemente, dia e noite, dia e noite, dia e noite, eu não vou conseguir. Quem que disse isso para você, meu irmão? Se a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus filhos até enquanto dorme, não é para você ser preguiçoso, não. Ele está te dizendo que por mais que você se preocupe, Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que fecha portas, Deus é aquele que despedaça todo o jugo que vem contra você, Deus é aquele que aqueles planos do ímpio para te destruir, para te saquear, Deus pega você e te exalta. Deus estava ensinando Gideão a confiar nele. E não somente crer em Deus. Sabe, irmão, sabe qual é a nossa maior dificuldade? Não é crer em Deus. Todos vocês creem em Deus e eu também. Amém?
Mas a nossa maior dificuldade é confiar em Deus. Porque para confiar em Deus você tem que entrar na dependência dEle. E aí é que é o problema. Confiar em Deus e saber que Deus é um Deus presente. Diga assim: Deus é um Deus presente. Por isso Ele é chamado Jeová Shammah. Você está pensando que Deus te desamparou só porque você está passando por essa luta? Hã? Por que me desamparou? Você está pensando isso, né? Eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Você está muito enganado. Deus não te desamparou. Agora que Ele está do teu lado, ainda vou mais além. Agora que Ele segurou tua mão para que você não caia. Agora que Ele está contigo, agora que Ele falou para Gideão, Gideão, eu serei contigo, e aquilo que você está vendo, um grande exército, eu vou fazer que você destrua. Ele não falou que eu vou destruir, Ele falou, você vai destruir, Gideão, como se fosse um só homem. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus vai fazer isso com pessoas aqui. Você veio aqui nessa manhã porque Deus está liberando decretos sobre a sua vida. E vou lhe falar mais. Quando Gideão viu que ele estava, que ali era o anjo do Senhor mesmo, porque quando ele coloca a oferta sobre a penha, olha, irmãos, olha como é que são as coisas. A gente muitas vezes está vendo tudo natural, né? O anjo vai, traz a carne. Irmão, olha só, para pensar. Gideão chega para o anjo e fala assim: segura aí que eu vou lá preparar a oferta. Quanto tempo você acha que levou para ele preparar tudo aquilo? Será que ele pediu pelo iFood? Não, o restaurante já estava com tudo preparado. Não, ele foi matar o cabrito, limpou o cabrito, cozinhou o cabrito, botou tempero no cabrito. Gideão, ele não pediu a ninguém para fazer. Gideão, o cara já era Masterchef. Pegou a farinha, socou tudo direitinho, fez o bolo asmo, botou no fogo, acendeu o fogo. Amém, irmão? Isso aí deve ter levado no mínimo aí umas 8 horas. E o anjo está lá sentado lá, esperando. Eu fico imaginando a cena. Eu falo, que legal, o anjo ficou sentado esperando. Não foi para o shopping, não foi bater um futebol, não foi assistir o jogo do Flamengo. Ficou sentado esperando. Vou esperar esse cara. Vou ver se ele é de compromisso mesmo. Sabe, Deus está falando para pessoas aqui. O que Deus está querendo de você é uma atitude de compromisso. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus. Ai, dá muito trabalho, pastor. Ai, estou tão cansado. Teu cansaço é outro. Teu cansaço não é trabalhar para Deus. Teu cansaço é a vida que você está levando, escondida. É isso que está te cansando. Gideão traz a panela com a carne. Ele falou, vou dar para o cara comer, né? Esse cara vai comer, vai ficar satisfeito. Só que ele não esperava que o anjo ia falar, bota tudo em cima da pedra lá. Hã? Mas eu trouxe aqui, ó, uma mesa aqui, eu já estendi aqui uma mesinha, já armei aqui a mesa para você, já botei toalha nova, está tudo aqui, prato, talheres. Aqui, ó, a carne. Não, você não está entendendo. Coloca sobre a penha. Gideão falou, o negócio é mais sério do que eu estou pensando. Daqui a pouco, aquele cabra que estava com um pedaço de pau na mão, era uma pessoa com um cajado na mão. Cajado é um pedaço de madeira, amém? Ele vai lá e só toca. Quando ele toca, saiu o fogo da penha, consumiu tudo, até o anjo foi junto.
A voz que ele ouve depois é só a voz do Senhor, não é mais a presença. Antes era a presença, agora o anjo subiu. E ele falou: que isso? Isso aqui não era brincadeira não, isso era Deus. Eu estava face a face com Deus. Olha, irmão, que privilégio. Quantas vezes você está dobrando o seu joelho, está falando para Deus: o Senhor me abandonou, não tem nada acontecendo, eu estou depressivo, eu estou isso, eu estou aquilo, está apertado lá no trabalho, meu patrão está me perseguindo, está acontecendo isso, e Deus está ali do teu lado. Eu estou contigo, homem valente. Ei, você está assustado por causa de quê? Eu já entrei nesse negócio aí, ninguém vai tocar em você não, rapaz. Fica tranquilo, confia em mim. Se você recebe e se é para ele, dá um aplauso. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão. Pode ficar tranquilo que eu já vou terminar. Sei que você está cheio de fome. Falei de cabrito, falei de um monte de coisa. Já tem gente querendo comer cabrito assado até. Qualquer coisa me chama que eu também vou comer, amém? Quando ele vê tudo aquilo, ele fala: meu Deus. E eu concluo dizendo o seguinte, no verso 23. Agora Gideão não estava mais amedrontado por causa dos midianitas, porque ele já tinha recebido palavra de promessa. Agora Gideão estava amedrontado porque ele tinha visto Deus face a face. Ele falou: ai de mim, o que vai acontecer agora? Porque nenhum homem tinha capacidade de ver Deus face a face sem que morresse. Gideão fala no verso 23, ou melhor, no verso de número 22: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Agora, ele já não está mais vendo. Agora ele só está ouvindo uma voz. E diz a palavra no verso 23: porém o Senhor lhe dizia: paz seja contigo. No meio de toda aquela situação de medo, no meio de todo aquele povo que estava ali para atacar, para destruir, no meio daquela situação de pânico, no meio daquela situação de insegurança, sabe qual foi a palavra de Deus para Gideão? Paz seja contigo. Quantos lembram qual foi a palavra que você disse para o seu irmão no final do louvor? Sabe o que Deus está falando para você nessa noite, nessa manhã? Ele está dizendo para você: a minha paz vai encher a sua vida nessa manhã. Ainda que essa situação que você esteja vivendo seja uma situação que possa estar te amedrontando, fazendo com que você se sinta inseguro, com medo de que isso vai ter um final feliz, o Senhor manda dizer a você nessa manhã: paz seja contigo. Ele é o seu Jeová Shalom. Ele é o seu Jeová Shalom. Ei, quando você ouve a voz de Deus, e é isso que você veio fazer aqui nessa manhã, a sua fé cresce, a sua visão muda, a coragem volta ao seu coração, porque você para de temer, você para de ter medo das situações, das circunstâncias. Ei, carregue isso contigo. Toda vez que vier o sentimento de medo, diga: o Senhor é comigo, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o meu provedor. Comece a dizer mesmo: tu és o meu Jeová, Jeová
Shalom, Tu és o meu Jeová Shammah, Tu és o meu Jeová Rafá, Tu és o meu Jeová Nissi, Tu és o meu Jeová, e vai dizendo todos esses atributos de Deus, porque isso vai te trazer paz. Quando ele disse isso, a paz entrou no coração dele, e ele disse, ele edificou um altar, até hoje em Ofra, esse altar está lá. Ele edificou um altar ao Senhor, naquele lugar onde o anjo apareceu e consumiu aquela oferta. Ele construiu um altar, irmãos, e ele disse, o Senhor é a minha paz. Diga, o Senhor é a minha paz. Não será a segurança pública, não será a segurança da sua conta bancária, não será a segurança do seu trabalho, não será a segurança porque teu carro é blindado, não será a segurança porque eu não passo por aquele caminho. Olha, você precisa aprender a dizer, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha paz. Sabe, irmãos, eu quero terminar dizendo a você, pode apagar as luzes da nave, fique de pé. Eu quero dizer algo para você. Quem muitas vezes tem roubado a sua própria paz é você mesmo com as suas afirmações. É você mesmo dizendo para si, eu estou preocupado, eu estou perturbado por isso, por causa de fulano, por causa de cicrano. Deixa eu falar algo para você. Quando algo te perturbar, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Levante um altar naquele lugar que você dobrar o seu joelho. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Ele, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha paz. Tu és o meu Jeová Shalom, Tu és o meu Jeová Nissi, Tu és o meu Jeová Shammah. Comece a declarar, comece a declarar. Deus nos chama, não pelo que nós somos. Deus olha para você não pelo que você é, mas Deus te chama por aquilo que Ele vai te tornar. Deus já olhou para você, Deus já visitou o seu futuro, Deus já te viu lá na frente, e hoje você está no processo de cura da sua mente, de cura do seu coração, de cura de tantas coisas do seu passado, que só te mostraram as coisas negativas, que só te mostraram que você não ia dar certo. E muitos de vocês que estão aqui nessa manhã aceitaram isso, aceitaram essa fala, essa voz. Sabe o que Deus está falando para você nessa manhã? Eu vim aqui para te dizer que isso que você está pensando ao seu respeito não é a forma que eu te vejo, não é a forma que eu tenho preparado para você. Eu tenho coisas grandes preparado para a sua vida. E eu quero aproveitar essa manhã. Eu quero aproveitar essa manhã e convidar você que ouviu essa palavra e que está cheio de dúvida no coração, está cheio de medos. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não vou sair daqui sem te abençoar. Irmão Júlio, apaga essa luz verde aqui da frente. Eu quero que o Senhor te veja. Eu quero que o Senhor te veja. Irmão, não sou eu. Eu não preciso te olhar, eu não preciso ver você. Eu quero que o Senhor te veja. Porque assim como Gideão foi visto naquele dia, eu quero que o Senhor te veja nesse dia. Eu quero que Ele olhe para você. Pode apagar a luz do meio também. Eu quero que Ele olhe para você nessa manhã e te veja. O que tem gerado medo no teu coração? Ei, sabe que Deus está falando para pessoas aqui nessa manhã? Você deve obedecer, mesmo quando não faz sentido,
mesmo quando não faz sentido o que Deus está te pedindo, você deve obedecer. Feche seus olhos, você que está aí atrás.